Ora bem, saudações a todos que nos acompanham do Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé ou qualquer parte do mundo. Hoje pretendemos partilhar convosco a aula sobre relações entre as palavras. Bem, no ato da comunicação nós proferimos palavras e muitas dessas palavras que nós proferimos mantêm relações. Essas relações vão se manifestar em vários níveis, a nível gráfico, a nível semântico, a nível fonológico, entre outros níveis. Mas hoje nós vamos aprender os tipos de relações que as palavras mantêm segundo a gramática da língua portuguesa. Primeiro nós vamos falar de relação semântica, depois relação gráfica e fônica, em seguida relação de hierarquia e por último relação de todo e parte. Em primeiro lugar, nós temos relação semântica. Quando falamos de relação semântica, referimos-nos ao tipo de relação entre palavras ao nível do significado. Quando duas ou mais palavras mantêm relações ao nível do significado, vamos chamar de relação semântica. Dentro da relação semântica, nós encontramos a sinonímia, também chamada de relação de semelhança. Sinonímia é o tipo de relação entre palavras diferentes que possuem o mesmo significado. Quando duas palavras diferentes possuem o mesmo significado, são chamadas de sinônimos. É o caso da palavra belo e lindo. Palavras diferentes, mas que mantêm relação de semelhança no significado. Temos também o caso da palavra pensar e refletir, que são palavras diferentes que têm o mesmo significado. Por exemplo, o Ivandro reflete antes de falar. O Ivandro pensa antes de falar. Vemos que essas duas palavras, reflete e pensa, possuem o mesmo valor semântico nessa estrutura linguística. Na linha B, nós temos antonímia, também conhecida como relação de oposição. Antonímia é o tipo de relação entre palavras com sentidos opostos ou com significados opostos. Quando duas ou mais palavras possuem significados opostos, vamos chamar de antônimos. No caso, temos a palavra alto, baixo. São palavras diferentes com significados opostos. Alto é o oposto de baixo. Gordo é o oposto de magro. Em segundo lugar, nós temos relação gráfica e fônica. Quando falamos de relação gráfica e fônica, queremos nos referir ao tipo de relação entre as palavras ao nível da escrita e da pronúncia. Que no caso nós temos a homofonia, homografia, homonímia e paronímia. Homofonia é o tipo de relação entre palavras com igual pronúncia ou que se pronunciam da mesma maneira, mas que se escrevem de forma diferentes e possuem significados diferentes. Também você pode se basear na estrutura da própria palavra. Homo significa igual e fonia significa som. Quer dizer, sons iguais. Quando duas palavras possuem sons iguais, mas escrita e significados diferentes, são chamadas de homófonas. Que no caso nós temos a palavra sinto, do verbo sentir, e sinto, escrita com C, como acessório de vestuário. Na linha B nós temos homografia, que é o tipo de relação entre palavras com igual escrita, mas com significados e pronúncias diferentes. Quando temos duas ou mais palavras que se escrevem da mesma maneira, mas que se pronunciam
e possuem significados diferentes, nós chamamos de homografia. Consequentemente, palavras com a mesma escrita e pronúncia e significados diferentes são chamadas de homógrafas. No caso da palavra colher, de utensílio de cozinha, e colher, de colheita. Aqui as palavras são escritas da mesma maneira, C-O-L-H-E-R, e aqui também colher temos a mesma sequência. Mas quando é para se referir ao utensílio de cozinha, nós pronunciamos colher. E quando é para se referir ao ato de colher, nós pronunciamos colher. Em seguida, na linha C, temos homonímia, que é o tipo de relação entre palavras que possuem a mesma escrita, o mesmo som, porém significados diferentes. Como temos aqui rio, de recurso hídrico, e rio, do verbo rir. Na linha D, temos paronímia, que é o tipo de relação entre palavras semelhantes, mas com significados diferentes. Se formos para nos basear na estrutura da palavra, vamos perceber que paro significa parecida e nímia significa nome ou escrita. No entanto, parônimos são palavras parecidas, mas com significados diferentes. Como exemplo, temos a palavra cumprimento, de cumprimentar, de saudar, e do outro lado temos a palavra comprimento como unidade de medida de distância. Vemos que essas palavras são parecidas, mas possuem significados diferentes. As palavras parecidas com significados diferentes chamaremos parônimas. Em terceiro caso, nós temos a relação de hierarquia. A relação de hierarquia é o tipo de relação em que uma dada palavra designa genericamente um conjunto de seres da mesma natureza. Que no caso nós encontramos os hiperônimos e os hipônimos. Na verdade, o hiperônimo é a palavra que designa genericamente um conjunto de seres da mesma natureza. A palavra que nós usamos para designar o conjunto de seres da mesma natureza, como temos aqui o caso de fruta, vamos chamar de hiperônimo. Poderíamos ter aqui países, poderíamos ter aqui continentes, para designar o conjunto de seres da mesma natureza. Agora, os hipônimos é o conjunto de seres desta mesma natureza. Por exemplo, manga, goiaba, morango são hipônimos do hiperônimo frutas. No quarto caso, nós temos relação de todo-parte. A relação de todo-parte é o tipo de relação entre palavras referentes a um todo e as partes que o constituem. O holônimo é a palavra que designa o todo de um ser. Como no caso, temos a palavra árvore, que vai designar o todo deste ser vegetal. O merônimo, ou seja, os merônimos, serão as partes constitutivas deste todo, como a raiz, o caule, o tronco, que são as partes constituintes do todo, que é a árvore, que vão ser os merônimos. Por exemplo, cabeça, tronco, membros são partes constitutivas do corpo humano. Então, corpo humano é holônimo dos merônimos cabeça, tronco e membro. São essas as relações entre as palavras que a gramática da língua portuguesa nos apresenta, e eu fiz a questão de fazer um resumo aqui neste slide
para que você possa compreender e possa acompanhar em casa e dominar cada uma das relações. Agora, se você também conhece alguns hipônimos de hiperônimos, coloque nos comentários os hipônimos com os seus hiperônimos para que juntos possamos aprender e partilhar também com aqueles que precisam de aprender ou que gostam desta matéria de língua portuguesa. Se você gostou da nossa aula, deixe a sua reação, inscreva-se no nosso canal, deixe as suas sugestões e compartilhe com os teus amigos, colegas e familiares. Muito obrigado e até a próxima!